Bom dia pessoal. Então hoje, dia 19/8/2020, a gente vai dar início ao nosso segundo encontro do bloco 3 das atividades não presenciais. Hoje a gente vai continuar o nosso assunto, vamos falar sobre os nossos vetores, tá bom? Bom, inicialmente, o que a gente vai ver agora no início da nossa fala de hoje? Vamos ver uma revisão daquilo que a gente viu semana passada, tá? Primeiro aqui, ó, criação de vetores. Como que a gente faz para criar um vetor? Acompanha aqui comigo só para a gente rever. A gente vai colocar o tipo de dado, se ele é string, se ele é inteiro, se ele é double, se ele é boolean, né? O nome da nossa variável, que vai ser um vetor, e a gente não pode esquecer do parzinho de colchetes. Seguido do igual new, repete aquele mesmo tipo que a gente colocou lá no começo, e depois, dentro do parzinho de colchetes, o tamanho do meu vetor, ou seja, quantos elementos vai ter dentro dessa minha variável aqui, tá bom? Ponto e vírgula no final da linha. Então aqui a gente tem um exemplo. String, nome alunos, abre e fecha colchetes, igual a new string, entre colchetes, 15. O que fez nessa linha aqui de instrução? Eu criei uma variável chamada nome alunos. Essa variável, ela é um vetor, ou seja, tem vários valores lá dentro dela. Quantos valores vão ter lá dentro? 15 valores. Então, dentro da minha variável nome alunos, eu vou ter 15 janelinhas lá, para eu armazenar valores. E como que eu faço para eu localizar um valor dentro dessa minha variável, dentro desse meu vetor? Eu vou ter que acessar pelo índice do meu vetor, né? Então lá, a primeira casinha tem índice 0 e eu coloco esse número dentro do parzinho de colchetes. Então essa casinha tem índice 0, essa casinha tem índice 1, a próxima casinha tem índice 2, a próxima casinha tem índice 3. E isso vai até o tamanho menos 1, né? O tamanho menos 1 do meu vetor. Combinado? Então, se o meu vetor tem 15, como ele começa no 0, né? O 0 é o primeiro, então a última posição é o tamanho que eu informei lá na hora de criar, menos 1. Tá bom? Que tem aqui? Como que a gente vai acessar as posições lá dentro por meio dos índices? Quando eu tive essa linha aqui, ó, string nome aluno igual a new string, o que aconteceu? Lá na memória do meu computador, então, foi criada uma estrutura com 15 posições e todas elas indexadas do 0 ao 14, do tamanho menos 1, até o 14. Quando eu coloquei assim, ó, nome aluno no índice 1 é igual a Mateus, o que aconteceu com essa instrução? Ele foi lá no meu vetor nome alunos, ele encontrou a posição de índice 1, no caso essa posição aqui, e ele atribuiu a essa posição aqui de memória o conteúdo Mateus, que é uma string, né? Próxima instrução. O que aconteceu aqui, ó? A minha variável nome alunos, que é essa daqui, lá no índice de posição 5, ou seja, nessa casinha aqui, ó, nessa posição de memória, o que eu vou guardar aqui dentro dessa posição de memória? Eu fui lá no meu teclado e pedi para ele digitar uma linha de texto, uma string, né? Então eu não estou atribuindo um valor fixo igual nessa instrução anterior. Estou armazenando uma instrução que vem lá do teclado do computador. Então vamos imaginar que o cara digitou Carlos e apertou Enter. O que aconteceu então quando o cara digitou Carlos e apertou Enter? Então teclado.nextLine vale Carlos. Então Carlos vai ser atribuído a essa posição de memória no meu vetor. Certo? E agora quando eu usei essa instrução system.out.println, eu estou escrevendo alguma coisa na tela do meu computador. O que é que eu vou escrever na tela do meu computador? Opa! Apareceu uma string aqui, ó. Então eu vou escrever N-O-M-E, dois pontos, espaço. É isso que eu vou escrever, é uma string. E o que eu vou colocar depois, na frente?
Eu vou lá na minha variável nome alunos na posição de índice 5, que é CARLOS, e vou colocar o Carlos, né? Então vai ser nome, dois pontos, espaço, Carlos, o que vai ser exibido na tela do computador. Então eu posso criar meus vetores, posso atribuir valores diretamente, né? Valores constantes, ou eu posso fazer com que o usuário digite valores para o meu vetor também. E também posso exibir os valores do meu vetor. É a mesma forma que a gente usa com uma variável normal, só que como ele é um vetor, eu preciso falar qual é a posiçãozinha dele que eu quero acessar e exibir na tela, né? Bom, se eu preciso preencher um vetor, eu vou criar ele, né? Ó, int idades, entre colchetes, igual a new int. Então tem 10 valores lá dentro. Os índices vão de 0 a 9, que é o tamanho menos 1. Se ele tem 10 valores, então o último índice é o 9. Nesse exemplo aqui, o que a gente fez? Eu usei o JOptionPane para o usuário digitar dados, né? Então vai exibir uma caixinha na tela, informe um valor. Quando o usuário digitar um valor, ele vai ser convertido para um número inteiro, né? Ó, integer.parseInt. Então isso que o usuário digitou vai ser convertido para inteiro e eu vou colocar lá na casinha 0, né? No índice 0 do meu vetor. Depois eu vou digitar outro número para a posição 1, outro número para a posição 2, outro número para a posição 3, para 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, ou seja, se a gente observar, a gente está repetindo esse monte de linha aqui, ó. A única coisa que tem de diferente nessas linhas é o índice. Olha lá. Somente o índice que está sendo modificado em todas as linhas. Então eu tenho muitas linhas repetidas. E apenas o índice vai ser diferente em todas essas linhas. Quando eu tenho essa situação, fica fácil para mim. Eu não preciso colocar linha por linha de entrada de dados. Imagina que o meu vetor tenha 5.000 posições lá dentro. Eu não vou colocar 5.000 linhas de código só para eu digitar todos os valores, né? Olha nesse outro exemplo. Eu tenho o meu vetor idades e eu estou exibindo os valores do meu vetor. Todas as linhas são iguais. A única coisa que muda é o índice do meu vetor, né? Só essa partezinha aqui que muda, certo? Então, olha só. Vou percorrer o meu vetor. O índice está contando de 1 em 1. Então, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, cada vez que ele vai exibir uma mensagem na tela, ele só aumenta o meu vetor de 1 em 1. Então, o que eu posso fazer para facilitar a nossa vida? Eu vou colocar lá meu comandinho system.out.println e escrevi na tela valor e na frente acessei o índice do meu vetor. Reparem que eu estou no valor constante, né? Eu só vou acessar o índice 0. O que eu posso fazer? Eu posso substituir esse valor 0 pelo valor de uma variável. Nesse caso, eu chamei ela de cont, né? Então, a única coisa que eu fiz aqui é substituir um valor por valor de uma variável. Certo? Até aqui tudo bem? Então, vamos seguir. O que vai acontecer? Substituir o valor pelo índice da variável. Então, aqui eu criei o meu vetor idades, que tem 10 números inteiros lá dentro. Nessa instrução, eu criei uma variável que eu chamei cont, e o valor de cont é 0. Quando eu coloquei a instrução system.out.println valor da idades no índice cont, ele sabe que cont é uma variável, então o valor dessa variável é 0. Então, nesse caso, eu estou acessando a idades na posição 0. Aqui eu disse que o cont vale 1. Agora, nessa linha, eu estou acessando o meu vetor idades na posição 1, que é o valor da variável cont. Aqui o cont vale 2. Então, eu vou escrever na tela valor, dois pontos, espaço, e o conteúdo que tem lá na memória da minha variável idades na posição 2, que é o valor atual de cont. Tá?
Então aqui o que eu fiz? Eu apenas substituí o número que vinha aqui dentro pelo valor de uma variável. Certo? Aqui o conte vale 3. E eu estou fazendo a mesma coisa. Estou escrevendo a mesma informação na tela, só que eu estou acessando idades na posição de conte. Ou seja, estou acessando idades na posição 3. Como que a gente pode fazer então para simplificar a nossa vida? Eu vou usar um laço de repetição. Pode ser o while ou pode ser o for. Tanto faz. Só que nesse caso, eu estou percorrendo o meu vetor da primeira posição até a última. Ó, o conte começa em 0, o conte vai até 9, né? Tem que ser menor do que 10. E cada vez que ele executar essa minha repetição e retornar lá em cima, ele vai crescer de 1 em 1. Então eu sei exatamente quantas vezes eu vou executar a minha repetição. Quando eu sei exatamente o número de vezes que eu vou executar a minha repetição, então o for ele é mais fácil, né, do que o while. Porque o while eu preciso criar a variável lá fora, preciso colocar essa condição entre parênteses e esse conte mais vai ter que vir aqui na última linha, né? Então o for ele é mais indicado para repetições quando eu sei exatamente o número de vezes que eu vou executar aquele conjunto de instruções. Então o que acontece aqui nesse caso? A minha variável conte começa com 0 e eu vou exibir idades na posição 0. Depois ele vai lá em cima, aumenta para 1 e eu executo aqui de novo, acessando idades na posição 1. E por aí vai. Então aqui a gente tem um exemplo, ó, passo a passo. Primeira linha, int idades colchetes, ou seja, a minha variável idades é um vetor. E esse vetor vai ter novos 10 valores inteiros lá dentro. Certo? O meu conte vai começar em 0, ele vai até 9, né? O conte tem que ser menor do que 10, então enquanto o conte tiver um valor que seja menor do que 10, ele vai ficar aqui rodando. E cada vez que ele executar o meu bloco de instruções, quando ele voltar lá em cima, ele vai aumentar de 1 em 1. Por que eu chamei a minha variável conte? Porque eu estou usando essa variável como controlador do índice do meu vetor. Aqui, ó. Então, a minha variável que está indo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 é o valor que eu estou acessando aqui dentro da minha variável, do meu vetor. Tá? Então, para começar, o meu conte vale 10. Ó, int conte vale 0. Int conte igual a 0. Então, tá lá, ó, criou a variável conte e o valor dela é 0. Quando eu for escrever na tela um valor, eu vou escrever valor, dois pontos, espaço, e na frente eu vou acessar meu vetor idades na posição 0. E o valor que tiver aqui nessa posição de memória vai ser escrito na tela. Quando ele voltou lá em cima, deu um conte mais mais. O que acontece com o conte mais mais? Ele pega o valor de conte e aumenta uma unidade. Então, se o meu conte valia 0, quando ele voltou lá em cima na minha repetição, quanto vai valer o conte agora? 0 mais 1, 1. Então, quando eu mudei o valor de conte, aqui vai ser substituído por 1. Ó. O valor de conte vai ser substituído por 1. Então, ele vai lá na posição idades, na próxima casinha, e pega o valor dele para ser exibido na tela do monitor. Beleza, executei a instrução, voltei lá em cima. Conte era 1, agora ele passa a ser 2. Então, tá lá, ó, a idades agora vai ser acessada no índice conte, ou seja, o valor 2. Pega a próxima casinha do vetor e exibe na tela. Voltou lá em cima, conte vai valer 3, então acessa a próxima casinha. Voltou lá em cima, conte vai valer 4. Voltou lá em cima, conte vai valer 5. Voltou lá em cima, conte vai valer 6, 7, 8, 9. Então a gente conseguiu acessar todas as posições do meu vetor somente com uma instruçãozinha aqui, ó. Como que eu fiz isso? Ao invés de eu fornecer um número aqui dentro do meu para me referenciar o índice do meu vetor, eu usei uma variável. E essa variável é o que está contando o número de repetições, né? Então, vamos praticar. Aqui no meu computador, a gente viu como criar o meu vetor de idades.
Então eu vou criar ele aqui. Vamos mudar, em vez de idades, vamos criar nomes. Um vetor de nomes. String nome alunos, colchetes, igual a new string, e lá dentro eu vou ter o nome de 10 alunos. Vamos colocar 5, né, para facilitar aqui a nossa prática. Então, criei o meu vetor. Tá lá, ó. Criar vetor. Agora eu vou preencher o vetor. Certo? Como que eu vou fazer isso? Fazer um laço de repetição. A minha variável tem que ser inteira. Vou começar ela com 0. Ela vai ter que ser menor do que 5, né? Porque tem que ir até 4. E cada vez que eu executar, o valor de x vai aumentar de 1 em 1. Para facilitar a minha vida e eu não precisar toda vez lembrar que o meu vetor foi criado com 5 posições, eu posso substituir isso daqui para eu conseguir esse valor através da minha variável. Como que eu faço? Como ele é um vetor, eu vou lá no meu vetor nome alunos, vou colocar ponto final e nas propriedades tem lá o que a gente chama de length, que é o tamanho do meu vetor. Então, o que eu estou fazendo com essa instrução? Eu estou indo lá na minha variável nome alunos, que é um vetor, e estou pegando o tamanho dele. Qual é o tamanho dele? É esse 5 aqui que eu criei, ó. Então, nome alunos.length vale 5, tá? Então, dá na mesma eu colocar o número 5 aqui, ou eu colocar o nome alunos.length. Qual é a vantagem de eu acessar o tamanho do meu vetor? Se eu tiver vários for no meu algoritmo, e eu precisar mudar aqui para 15, por exemplo, eu vou ter que sair mexendo em todos os for para mudar para 15 também. Se eu colocar nome alunos.length, é só eu trocar aqui e o meu algoritmo já fica prontinho, porque automaticamente ele vai lá e vai obter esse valor que eu coloquei na hora de criar. Tá? Então essa é a vantagem de eu usar o nome do meu vetor.length. E aqui eu vou falar que o meu nome alunos na posição X, né, que é o do meu computador, vai lá no JOption pane .show input dialog. Vou colocar informe um nome, né? Não preciso converter porque ele já é uma string. Eu estou trabalhando com string. Se fosse outro tipo de dado, eu precisaria converter, certo? E agora eu vou exibir o vetor. Mesma coisa. Int y agora, não vou mais chamar de x, vou chamar de y, é só uma variável que eu estou criando. O y tem que ser menor que o nome alunos.length e o y mais, né? Cada vez que ele executar, ele vai aumentar de uma em uma. Então eu vou colocar system.out.println, nome alunos na posição y, né? Então, o que está acontecendo aqui? Quando o x for 0, eu vou acessar o nome alunos na posição 0 e vou armazenar lá dentro o que o usuário digitou. Aí o x passou a ser 1, acessei a posição 1 e guardei o que o usuário digitou. Aí o x passou a ser 2, acessei a posição 2 e guardei o que o usuário digitou, até que eu informe os 5 nomes. Depois que eu informei os 5 nomes, eu vou executar esse outro laço de repetição. Aqui eu tenho a variável y, controlando o total de repetições, né? Então eu tenho que acessar o y como o meu vetor. E daí a mesma coisa, quando o y for 0, eu acesso o nome alunos na posição 0. Quando o y for 1, eu acesso o nome alunos na posição 1. Quando eu for executar esse meu programa, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar a caixinha, informe um nome. Vou colocar Maria. De novo, informe o nome, vou colocar Carlos. De novo, informe o nome, vou colocar José. Depois, de novo, informe o nome, vou colocar Carolina. Depois, mais uma vez, informe o nome, agora eu vou colocar Pedro. Quando eu informei os 5 nomes, ele saiu desse laço de repetição e entrou nesse. Então ele foi lá e escreveu na tela todos os valores que eu digitei posição por posição no meu vetor, né? Então, isso daqui é a mesma coisa de eu ter feito
5 comandinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Só que aqui eu colocaria 0, 1, 2, 3, 4. Então eu substituí todas essas linhas aqui por uma estrutura de repetição, né? Isso aqui também é a mesma coisa se eu tivesse feito isso daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E eu tivesse acessado a posição 0, 1, 2, 3 e 4. Né? Então, por meio do meu laço de repetição, eu consigo usar a minha variável contadora como índice do meu vetor. Assim eu consigo percorrer todo o meu vetor, do primeiro ao último. Entendemos então como eu faço para percorrer os dados do meu vetor, pessoal? Conversem comigo aí. Falem alguma coisa, só eu estou falando. Mandem mensagem no chat, falem comigo. Oi, Ariadne. Uma dúvida. O que acontece se eu pegar o System Out Print e colocar embaixo do for do JOption? Você quer colocar isso daqui, aqui? Isso. Tá, mas aí vai ter que ser a variável x, que é a minha contadora. O que ele vai fazer? Ele vai pedir o nome da pessoa e vai guardar no meu vetor, certo? Naquela posição x, na posição 0. A próxima instrução mostrou na tela aquilo que você digitou, tá? Deixa eu executar aqui, ó. Então, o x vale 0. Eu vou escrever Ariadne. Então, nome alunos na posição 0 vale Ariadne. Eu estou nessa linha aqui, ó. Nome alunos na posição 0 é igual a jOptionPane.showInputDialog. Informe o nome. Tá lá, ó. Informe o nome. Estou digitando Ariadne. Quando eu der OK, é o nome aluno 0 que vai guardar. Então, próxima linha. Ele foi lá e exibiu na tela o que eu digitei, que é o nome alunos na posição 0 que eu acessei anteriormente. Aí ele voltou lá em cima agora com o x valendo 1. Então ele exibiu lá a caixinha. Informe o nome, vou colocar Carolina. Quando eu der OK, então nome alunos no índice 1, que é o valor atual de x, vai receber Carolina. Então eu fui lá e escrevi na tela nome alunos no índice 1, tá lá Carolina. Então ele vai pedir e exibir, pedir e exibir, pedir e exibir, pedir e exibir. Né? Vai seguindo a sequência do meu algoritmo. Beleza? Beleza, obrigada. Entendeu aqui? Mais alguém tem alguma dúvida? É que aqui eu tinha feito em partes separadas, né? Um for só para digitar e preencher, né, o meu vetor, e um outro for só para exibir. Mas eu posso já digitar e exibir, né? Depende das instruções que eu colocar aqui dentro do meu laço de repetição, tá bom? Então aqui dentro, no nosso exemplo aqui, é um exemplo básico, mas geralmente eu vou ter várias instruções aqui dentro do meu for, tá? Então durante toda a minha execução do for, o x vai valer 0. Depois o x vai valer 1, depois o x vai valer 2, tá? Beleza? Bom, vamos lá então. Aqui no nosso exemplo, nesse exemplo que a gente desenvolveu agora, a gente usou um for só para preencher o vetor e um outro for só para a gente digitar dados, exibir os valores digitados do meu vetor. Mas geralmente, para que eu preciso de um vetor? O vetor ele é uma lista de valores, né? Ele é uma lista de valores. Então, eu tenho vários dados lá dentro. Eu preciso processar esses dados, tá? Então, eu não vou usar o for somente para digitar valores ou somente para exibir os valores do meu vetor. Eu vou usar o for para processar esses dados. Então, aqui a gente tem um exemplo desse processamento. O meu processamento desse vetor eu já criei o meu vetor com os dados eles já preenchidos, tá? Então, se eu não quero digitar eles e eu já sei quais são os valores, eu já posso criar o meu vetor com eles já preenchidos. Qual é o tamanho desse meu vetor? Quem sabe me dizer? Quanto vale valores.length que eu usei aqui, ó? Isso, vocês estão falando que é 6, né? Então vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Então, o meu valor vetores, ele tem 6 valores lá dentro. Então, o tamanho dele é 6. Bom, se eu sei que ele tem 6 valores, qual é o índice da primeira posição? É o índice? Respondam para mim. 0. E qual é o índice da última posição? Qual é o índice da última posição do meu vetor? Isso, 5. Se ele tem 6, ele vai de 0 a 5, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem. Criei uma variável soma, né? Tá lá a minha variável vetor, valores, com todos os valores preenchidos, e temos a variável soma que eu criei valendo 0. E aí eu tenho o meu conte, que começa com 0, ele vai até 4, né? Que ele tem que ser menor do que o tamanho, e cada vez que eu voltar lá em cima na minha repetição, ele cresce de 1 em 1. O que eu estou fazendo cada vez que eu for executar minha repetição? A minha variável soma vai ser atualizada, o valor dela vai ser atualizado. Qual vai ser o valor? O valor atual dela mais o que tiver no meu vetor valores no índice conte, tá? Então, olha o que aconteceu. Minha variável conte começou com 0. Então, soma é igual soma mais valores na posição conte. Então, soma vale 0. Então, soma é igual a 0 e valores na posição 0 vale 10. Quanto é 0 mais 10? 0 mais 10 é 10. Né? Soma vale 0, valores na posição 0 vale 10. Então, 0 mais 10, 10. Então, a minha variável soma vai ser igual a 10. Eu vou mudar o valor dela para o novo valor. Agora, ela passa a ser 10. Certo? Substituí o valor dela. Bom, voltei lá em cima. O valor de conte era 0. Conte mais fez com que o conte mudasse o valor. Então, vale 1. Quanto vale soma nesse momento? Lembrando que ele sempre executa a expressão do lado da direita. E o resultado dessa expressão vai ser guardado na memória na minha variável que eu coloquei aqui. Então, vamos executar o lado direito. Soma vale 10. Valores na posição 1 vale 5. Então, 10 mais 5 vale 15. Então, a minha variável soma, que antes valia 10, vai ser substituído por 15. Voltou lá em cima. Conte era 1, agora ele vai valer 2. Vamos lá. O que eu estou calculando aqui? Soma mais valores na posição 2. Variável soma vale 15. Né? Atualmente vale 15. Valores na posição 2 vale 8. Então, o que eu vou somar? 15 mais 8. O resultado, 23. Então, a variável soma, que antes valia 15, agora vai ser atribuído a ela o valor 23. Voltou lá em cima. Minha variável conte, que era 2, agora vale 3. Então, vamos executar o lado da direita da expressão. Quanto vale soma? 23. Quanto vale valores na posição 3? 1. Então, eu vou fazer 23 mais 1. Isso vai dar 24. Então, a minha variável soma vai receber 24. Então, atualizo o valor dela. Voltou lá em cima na repetição. Era 3, o conte agora passa a ser 4. Então, vamos executar de novo. Estou repetindo, sempre a mesma repetição. O valor atual de soma, 24. Valor da minha variável, valores na posição 4, 1. 24 mais 1, isso resulta em 25. Então, minha variável soma está recebendo 25. Então, substitui lá na memória o valor dela. O conte era 4, subiu lá em cima, conte mais, vale agora 5. Vamos executar de novo a instrução do lado da direita. Quanto vale soma agora? 25. Quanto vale o valores na posição 5? Vale 2. Então, 25 mais 2, isso me resulta no número 27. Então, soma recebe 27. Então, o valor de soma não é mais 25, agora ele foi atualizado para 27. O
que aconteceu agora quando eu voltei? Conte era 5, conte mais passou a ser 6. 6 é menor do que 6? Porque o tamanho do meu vetor é 6. 6 é menor do que 6? Não, 6 não é menor do que 6. Então, o meu teste foi invalidado e ele cai fora do meu laço de repetição. Qual é a próxima instrução? Vai exibir na tela, né? Vai exibir na tela aquela mensagem. A soma de todos os valores é, na frente, o valor da minha variável soma. Quanto vale minha variável soma nesse momento? 27. Né? Então, aqui a gente tem um exemplo de processamento de dados, né, do meu vetor. Então, se o problema é digite 70 números e me apresenta a soma de todos eles. Então, você vai ter que digitar os 70 números, depois você vai ter que percorrer todos os números lá no meu vetor, um por um, fazer essa soma e depois apresentar a resposta para o usuário. Tá? Então, aqui a gente tem um exemplo básico, né, de como eu posso usar o meu vetor para processar alguma coisa. Tá bom? E eu posso ter, por exemplo, outras situações que tem lá na nossa listinha de exercícios. Me apresente qual é o menor número do meu vetor. Me apresente qual é o maior número do meu vetor. Me apresente qual é a posição que o maior número está. Daí eu quero o índice, né? Não quero mais um maior valor, só quero o índice que o maior valor está. Depois, mais para frente, a gente vai usar assim, ó, ordene esse vetor em ordem crescente ou decrescente, né? A gente vai poder trabalhar melhor com esses valores do vetor. Entenderam, então, para que a gente vai usar essas repetições também? Quando eu preciso processar os dados que estão armazenados lá dentro. Todo mundo entendeu isso? Sim? Olhando assim, ele parece simples, né? Mas lembrando que algoritmos a gente precisa planejar, né? Tem que ter planejamento. Eu preciso saber o que é que eu vou executar passo a passo. Ó, agora eu fiz isso, depois eu vou fazer isso e depois eu vou fazer aquilo. Então eu preciso saber exatamente o que eu preciso fazer e depois colocar isso nos comandos usando a linguagem de programação. Tá bom? Bom, o conteúdo que a gente ia ver hoje era justamente isso. Como percorrer os meus vetores, tá? Como percorrer o meu vetor e como processar os dados dele, né? Como acessar o meu vetor, né, usando a minha variável que eu estou controlando a minha repetição, tá? Esse era o assunto que a gente tinha para o nosso encontro de hoje. Agora eu preciso de dúvidas. Tem alguém que não sabe como criar vetor? Tem alguém que não entendeu nada do que eu falei? Deixa eu só colocar aqui a minha janelinha do Meet para eu registrar quem está presente aqui no meu vídeo. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Conversem comigo agora. Todo mundo entendeu o que é um vetor? Abra o microfone aí, converse comigo. Estou sozinho aqui. Débora, sim, entendeu o que é um vetor? Uma variável que eu tenho vários dados lá dentro, né? Todos os dados são do mesmo tipo, tá? Não pode esquecer isso. Então, se eu criei um vetor de strings, todos os meus valores lá dentro serão string, tá? Para que serve o nome do meu vetor ponto lente mesmo? Para que serve isso? Isso, para eu descobrir quantos valores tem lá dentro, que é aquele valor que eu usei lá dentro dos colchetes na hora de criar o meu vetor, né? Bom, entenderam por que eu preciso de um laço de repetição contado, que geralmente eu começo em 0? Por que eu comecei em 0 aqui, ó? Esse meu laço de repetição. Quem sabe me dizer? Por que eu não começo ele em 3, por exemplo? Porque o primeiro valor do vetor é 0, não é? Exatamente. Eu estou usando o meu contador como índice do meu vetor, né? Então, para eu não perder os dados anteriores, né? Eu conseguir acessar desde o primeiro até o último, então eu comecei ele em 0, né? Muito bem. Bom, pessoal, o nosso assunto para hoje era isso. Então, façam perguntas e vocês têm lá um monte de exercícios para resolver no material que eu passei para vocês, tá? Acessem o Moodle, baixem o material,
eu coloquei um monte de link para videoaula explicando isso que a gente tratou aqui e depois eu vou postar o vídeo da nossa conversa de hoje. Tá bom? Professor, Oi. você pode falar sobre usar o random com um laço de repetição? Tinha um exercício sobre naquele arquivo e eu fiquei em dúvida sobre como encaixar para fazer. O random ele pede para sortear números, né? Uhum. Tá, então vamos lá. Deixa eu colocar aqui comentários. Então a gente vai fazer assim, ó. Como que eu faço para usar o random? Int x igual random. Preciso importar ele, né? Ponto. Eu criei um objeto, né? Lá no material. Random aleatório igual a new random. O random, ele é um objeto responsável por sortear números, tá bom? Como que eu vou sortear números? Vou colocar aleatório, que é o meu objeto, ponto, e tem lá o método nextInt, que eu forneço o limite aqui, ó. Então, se eu colocar nextInt 10, ele vai sortear um número para mim aleatório entre 0 e 9, tá? O 10 ele não entra. É o mesmo estilo do vetor, sempre começa em 0, certo? Então, ó, o que eu vou fazer aqui, ó? For int cont igual a 0, cont menor que 10, cont mais mais. Então, eu vou repetir 10 vezes isso daqui, ó. Crio variável, atribuo e vou exibir na tela. System.out.println x. Então, o que eu fiz? Eu sorteei um número entre 0 e 10. 10 é não incluso, tá? É 0 e 9. E exibi na tela. Sorteei, exibi. Sorteei, exibi. Certo? Olha o que eu fiz aqui, ó. Então, eu sorteei vários números. Primeiro 1, 4, 7, 9, 6, 9, 2, 6, 2, 2. Então, são os números que eu sorteei durante a execução do meu algoritmo. Se eu executar de novo, ó, os números não estão mais na mesma ordem, porque ele sorteou outros números agora, tá? Se eu colocar que eu vou sortear até 1000, então ele vai de 0 até 999, tá? Então, lá, vou executar o meu programa. Tá lá, sorteou números entre 0 e 999. Tá bom? Ó, executei de novo. Então, o que a gente tem que fazer? Se o exercício pede para você preencher um vetor com números aleatórios, eu vou criar um int valores igual a new int de 10 aqui, por exemplo. 10 valores lá dentro. Ao invés de eu colocar 10, eu vou colocar valores.length para facilitar a minha vida. Só que daí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou falar que o meu valores na posição cont vai guardar um número aleatório entre 0 e 999. E daí eu vou escrever na tela o que foi sorteado. Entendeu? Sorteio um número, guardo na posição 0 e exibo ele. Sorteou outro número, guardo na posição 1 e exibo ele. Sorteou, guardo na posição 2, mesma coisa. Tá lá, ó. Então, tenho 10 valores sorteados entre 0 e 999. Deixa eu colocar menos aqui, ó, 20, para ter uma repetição de algum número sorteado. Ó, ainda não teve. Não, teve sim, ó, o 8 repetiu 3 vezes, né? Então aqui eu tenho o meu objeto que sorteia valores aleatórios e eu tenho o meu vetor. Aí eu usei um laço de repetição e fui guardando em cada uma das minhas posições do meu vetor um valor sorteado. Beleza? Agora, se o meu problema diz assim, sorteie números entre 5 e 10, aí já tem que pensar um pouquinho, né? Por que tem que pensar um pouquinho? Porque a gente sabe, olha o que eu vou fazer aqui. A gente sabe que essa instrução aqui, ela sorteia valores entre 0 até 19, certo? Então, são 20 valores, do 0 ao 19. Tudo bem? Agora, suponha que eu quero que sorteie um número entre 5 e 10. Então, quais são os números que serão sorteados? O 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Ou seja, quantos são os possíveis valores?
1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, são 6 valores, né, que podem ser sorteados. Nesse caso, eu vou colocar aqui, ó, 6. Ele vai sortear um número aleatório, né, são 6 possibilidades. Lembrando que aqui eu tinha 20, foi do 0 ao 19. Aqui eu tenho 6 possibilidades. Nesse caso, ele sortearia os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 números, ó. Só que eu quero que seja 5 a 10 e não 0 a 5. Então, o que eu preciso fazer? Eu tenho que fazer uma forma, tenho que imaginar um jeito que a gente vai descobrir, sei lá quando, né? Tem que pensar a respeito, que quando ele sortear 0, esse 0 vai representar o 5. Quando ele sortear 1, esse 1 vai representar o 6. Quando ele sortear 2, ele vai representar o 7. Então, o que eu posso fazer com esse número sorteado para ele se transformar no número que eu quero? Se eu sortear 0 para ele virar 5, o que eu preciso fazer? Alguém consegue chutar aí? Faz meio que uma soma para somar 0 mais 5? Exatamente. Então, ó, se ele sorteou 0, eu faço mais 5. Então, 0 mais 5, 5, né? Então, se eu sortear 0, virou 5. Se eu sortear 1, 1 mais 5 vira quanto? 6. Se eu sortear 2, 2 mais 5 vira quanto? 7. Se eu sortear 3, 3 mais 5 vira quanto? 8. Se eu sortear 4, 4 mais 5 vira 9. E se eu sortear 5, 5 mais 5 vira 10. Então, se o meu exercício fala assim, ó, sorteie números de 5 a 10. Então, se ele é de 5 a 10, eu preciso ver quantas são as possibilidades para colocar aqui dentro. Só que ele vai sortear de 0 até esse valor menos 1. Então, eu preciso fazer o deslocamento, né? Levar para frente 5 casinhas, né? Então, se sorteou 0, leva 5 para frente. Se sorteou 3, leva 5 para frente. Tá? Então, se o meu problema pedir para sortear valores que não são de 0 até alguma coisa, eu preciso desta soma para transformar o meu primeiro número no primeiro número da sequência que eu preciso. Tá bom? Então, se eu mudar o meu problema, ó, o meu problema ele vai ter que sortear entre 51 a 59. Então, me fala um número entre 51 e 59. O cara fala 53. Né? Então, vamos lá. Tem o 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Quantas são as minhas possibilidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, são 9 possibilidades. Então, eu vou colocar aqui, ó, 9 possibilidades. Só que ele vai me sortear do 0 ao 8. Certo? Então, eu preciso dar um jeito de falar que o primeiro número sorteado tem que virar esse carinha aqui, ó. Como que eu faço? Eu coloco mais 51. Então, 0 mais 51, 51. Sorteou 1. 1 mais 51, então ele virou o número 52. E assim por diante. Entenderam? Então, toda vez que o meu algoritmo falar sorteie um número entre 70 e 1300, você tem que ver quantas são as possibilidades para colocar aqui dentro e tem que fazer o mais 70 aqui, né? Ó. Tem que deslocar o 0, que é o primeiro número sorteado, até o primeiro número da sua sequência que você precisa. Tá bom? Respondi, Débora. Quem me perguntou? Foi a Débora, né? Sim, sim. Entendeu isso aqui? Entendi. Então, nesse caso aqui, ó, é só eu preencher o valor com ele, né, sorteado. E se for, por exemplo, de 20 em diante, mais 20. No caso, ele vai sortear de 20 a 39. Tá bom?
Se fosse de 20 a 40, então são 21 possibilidades, né? Do 0 ao 20, que vai virar 20 a 40. Tá bom? Aí depende do problema que você vai resolver. Lembrando que eu preciso criar o meu objeto random e ele precisa ser importado lá em cima. Tá? E depois, para eu sortear número inteiro, só colocar next int e aqui o total de números que podem ser sorteados. Lembrando que ele sempre começa do 0. Tá? Mais perguntas, pessoal? Não tem como saber, uma forma mais fácil de saber quantas posições vai ter entre tal número e o outro número, porque vai que é um número muito grande. Ué, nesse caso aqui, ó, eu quero do 51 ao 59, certo? Você quer saber quantos números vão vir aqui? É isso que você perguntou, né? Isso, só que entre um número e o outro muito grande, tipo de 50 mil. Então, é só você Vou ter pegar que ficar 1000 contando? e tirar 50. Ah, Faz o máximo menos o mínimo, tá. tá? Porque de 50.000 são 50 números. Opa, 50 números. De 50.000 são 950 números. Entendeu? Ok. É só você pegar o máximo e tirar o mínimo, tá? Então aqui são 20 números. Então, 0 a 19, né? Se não for para sortear o 0, é do 1 ao 19, então mais 1, tá? Sorteou 0, vira 1. Sorteou 1, vira 2. Sorteou 2, vira 3. E se o 20 tem que ser incluso, então ele vai até 21. Não, na verdade não, né? É porque ele sorteou 19 mais 1 vira 20, tá? Isso aí. Beleza? O Ali perguntou, professor, como vai funcionar a prova do dia 2 lá no Moodle? Vamos ter quanto tempo para fazer e qual o conteúdo? O Ali, o conteúdo da prova é tudo que a gente viu, tá bom? Funções, procedimentos, passagem de parâmetros e vetores, tá bom? Vão ter, eu não lembro agora, acho que são 2 ou 4 exercícios, não lembro agora. E vocês vão ter um tempo para fazer essa prova. Então, abriu, igual se fosse na sala de aula. Abriu a prova, vocês têm lá, eu não sei quanto tempo vai ter, mas eu acho que é 2 horas que eu coloquei lá. Acho que é 2 horas, tá? 1h30, 2 horas. Então, começou a prova, vocês vão falar assim, ó, agora eu vou fazer prova de algoritmos. Vai lá no computador, começa a prova e termina, porque passou o tempo, vocês não vão mais conseguir acessar, tá bom? E aquele mesmo esquema, tem uma base de dados lá de questões e vai sortear perguntas diferentes para cada aluno. Tá bom? Então cada uma vai ter a sua pergunta para fazer. Beleza? Igual se fosse na sala de aula. Tá? Não vai mudar nada. Eu só deixei um tempo maior. Em vez de eu estabelecer, ó, vai ser nesse dia e nesse horário, vocês vão ter lá um período para vocês fazerem. Então vocês que escolham quando vocês vão desenvolver a prova. Tá bom? Mais perguntas, pessoal? Bom, então eu me despeço de vocês por aqui. Resolvam as atividades, tá? Resolvam as atividades do material que eu forneci para vocês, para praticar. E deixa para fazer os desafios depois de terem terminado de resolver os exercícios. Porque não adianta nada eu ir direto para o desafio sem saber como manipular o meu vetor. Tá? Qualquer coisa, mandem mensagem, pode ser no grupo, pode ser no meu WhatsApp, no e-mail. A gente pode vir aqui, né, no atendimento à tarde. Qualquer coisa a gente abre um Meet ou lá no Discord para conversar específico sobre a sua dúvida. Combinado? Evitem sair de casa. Se precisar, coloquem máscara, não esqueça. Usem álcool em gel. E se cuidem, pessoal. Vejo vocês então no atendimento ou na semana que vem.
Tá bom? Um abraço, pessoal. Logo eu posto esse vídeo lá no Moodle. Tchau, tchau.